sombra de tuas palavras descansa minha alma. Boa noite, meu amigo, meu irmão, meu colega, meu familiar, você que está conosco nessa segunda-feira abençoada, uma noite de chuva, né? Um pouco mais fresco o tempo aqui no sul. Estamos falando aqui de litoral paranaense, Paranaguá. E você que está aí do outro lado, né, na sua casa, você é o nosso convidado para participar conosco de mais um tempo de leitura da Bíblia, que, como eu sempre falo, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós estamos os preparativos aqui já para a gente fazer a nossa costumeira leitura. Hoje é nossa 20ª leitura. Muito bom saber isso. Deixa eu só verificar aqui como é que está a nossa. Preciso colocar meu óculos aqui só para me visualizar melhor aqui. Isso é muito bom saber que você está aí participando desse tempo conosco de leitura. Como a gente tem aprendido com o nosso pastor Marcelo, né? Você não está assistindo uma live apenas, né? Você vai participar desse tempo de leitura. Estamos aqui para ler a palavra de Deus. Esse canal que Deus abriu para nós esse ano, intitulado A Sombra de Suas Palavras Descansa Minha Alma, foi um projeto que Deus colocou no nosso coração a partir de um princípio de leitura da palavra aqui em família, aqui nesse local mesmo, nessa sala todas as noites. Eu, minha esposa e meus filhos, nossos filhos, temos lido a palavra de Deus, um tempo de leitura. E semana que vem nós estamos encerrando a leitura de todo o Novo Testamento. Que bênção, né? Nós começamos em abril desse ano e agora na próxima semana nós estamos encerrando todos os evangelhos, todas as cartas de Paulo e também as cartas, né, de Pedro, tem de Judas, tem de Tiago também, né? Além do livro de Hebreus, além do livro do Apocalipse. Tá? Então, para nós é motivo de muita alegria, né? Eu e minha família estarmos terminando a leitura do Novo Testamento. Tá? São 27 livros, né? Muito importantes. Hoje nós estaremos lendo um livro do Antigo Testamento, conforme aquele rodízio que a gente detalhou já desde o princípio, né? Nós começamos a fazer as leituras da Bíblia no dia 20 de julho. Nós começamos com o livro do Colossenses no dia 20 de julho. E hoje estamos fazendo a 20ª leitura, que é uma semana no livro do Novo, outra semana no livro do Antigo Testamento. E hoje o livro que nós estaremos lendo é o livro de Lamentações. Lamentações. Alguns completam, né, Lamentações de Jeremias. Nós já vamos comentar alguma coisa sobre o autor, a data, o título, o pano de fundo, um resumo do que retrata esse livro. Tá? É um livro do Antigo Testamento, como já relatei, e é um livro que tem 5 capítulos e 154 versículos. Tá? No final do ano eu vou passar para vocês além de quantos livros a gente leu, quantos capítulos e versículos nós lemos nessa jornada de 9 meses de leitura da Bíblia, né?
No caso, 8, né? 8 meses. Então, vamos aqui, então. Vamos começar aqui quem está conosco, né? Nessa noite abençoada. Deixa eu só colocar meu segundo olho aqui, né? Que senão não tem como. Então, estamos com... Ó, glória a Deus. Pastor Marcelo está conosco. Muito bem-vindo. Pastor Marcelo já de casa, né? Pastor Marcelo foi assim que a gente teve, comentamos aqui, recebemos de Deus esse desejo, nós compartilhamos aqui em casa em família, e foi a primeira pessoa que comentei, né? Foi com o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, estamos com uma ideia que pode virar um projeto. E o pastor Marcelo foi o primeiro que disse, vai fundo, pode ir, sabe? Deu um apoio para nós estarmos aqui fazendo esse tempo de leitura. Então, eu agradeço muito o pastor Marcelo, né? Que é a nossa cobertura também. Glória a Deus, né? Tem sido bênção, graças a Deus, né? Tem sido bênção mesmo. Então, é um prazer tê-lo conosco, pastor Marcelo. Irmã Sueli também está conosco. Irmã Sueli, desde a primeira live, não perde uma, está conosco aí todas as noites, né? Todas as segundas-feiras, né? Que bom. Minha esposa também, né? Minha esposa é fundamental em todo esse projeto aqui. Ela fica ali nos bastidores, mas sem ela, não, sem o Espírito Santo e sem minha esposa, não teria esse projeto todo, né? Ela que nos auxilia ali, fica na parte do louvor de fundo, também me passando as informações, os avisos, as mensagens que os amigos e os irmãos vão passando, ela que vai me relatando. Além dela ficar ali também na intercessão, né? Isso, glória a Deus ali. Então, enquanto os nossos amigos vão acessando o canal, eu vou falar um pouco, bem breve, muito breve, sobre o livro de Lamentações hoje, que nós vamos ler. Essas informações que eu vou passar, como eu sempre relato aqui para vocês, eu tiro das minhas bíblias de estudo, tá? E eu leio na íntegra o que está aqui, eu não acrescento nem tiro nenhuma informação, tá? São muitas informações, a gente seleciona os dados mais importantes aqui. Então aqui eu tenho uma Bíblia de estudo King James, eu tenho uma Bíblia de estudo MacArthur, tenho uma Bíblia de estudo executivo da Editora Vida, que é a Bíblia de liderança. E eu creio que, se Deus quiser, ano que vem nós vamos ter outras Bíblias aí para a gente fazer esse estudo e para a gente trazer algumas informações para vocês acerca dos livros que nós estamos lendo. E enriquece muito, sabe? Então aqui, ó, Lamentações, como eu falei, é um livro do Antigo Testamento, com 5 capítulos e 154 versículos. Nós comentamos sempre Lamentações de Jeremias. A autoria, ainda que essa obra em si não nos informe o autor, o nome do autor, a tradição judaica e o consenso entre a maioria dos biblistas ou historiadores aqui da atualidade atribui sua autoria ao profeta Jeremias. Tá? No cabeçalho do livro da Septuaginta, ou Septuaginta, alguns dizem, né? A mais antiga, prestigiada tradução do Antigo Testamento, de editora grego, no idioma grego, né? E depois a Vulgata, que foi a tradução da Bíblia para o latim, trazia um rodapé interessante, não traz mais essa informação nas Bíblias hoje. Da primeira, né, renomada tradução da Bíblia, apresenta o seguinte comentário: Jeremias se assentou a chorar e compôs esse poema de lamento por Jerusalém. Essa observação vinha nessas Bíblias. Tá? Então, isso é um fato interessante, né? Também aqui, ó, Lamentações recebeu esse nome da tradução Vulgata, como coloquei aqui agora. Transmitida a ideia de choro em voz alta. Tá? Exclamação, choro em voz alta. Aqui,
nessa outra aqui. E aqui ele diz assim, ó, também na primeiro capítulo, primeiro versículo de Lamentações, tem uma expressão que se chama eká, que é como. Esse como expressa desânimo, lamento, choro em voz alta. E aí os teólogos e biblistas colocaram o termo como lamento. Tanto que, olha que interessante aqui, ó, dá-se o nome no título em hebraico. Contudo, desde cedo, os rabinos passaram a denominá-lo de choro em voz alta, ou lamentações, conforme Jeremias 7,29, né? Nenhum outro livro do Antigo Testamento contém, como esse que nós vamos ler hoje, apenas lamentos, como faz esse angustiado cântico fúnebre. Vou explicar por que já. Que registra o funeral da antiga e bela cidade de Jerusalém. Tá? Por isso que ela não é um lamento. Esse livro mantém viva a lembrança da queda de Jerusalém. Né? Esse aqui é profético, né? Ela foi tomada pelos babilônicos, que é o que antecede esse livro, e depois também retrata a queda no ano 70 depois de Cristo, né? E ensina a todos os crentes o modo de lidar com o sofrimento. Que também fala aqui, ó, são poemas, eu marquei aqui, tem uma interessante observação aqui. Eu marquei nessa Bíblia aqui, ó, que o propósito desse livro porque também tem salmos com lamentações na Bíblia, mas um livro inteiro com lamentações é só lamentações de Jeremias mesmo, com pesares, né? Poemas de pesar, lamentos, expressões de tristeza. Há salmos também nesse sentido, né? E em todos os livros proféticos há esse teor, talvez não em todo o livro, né, como em Lamentações, exceto Ageu, né? Ageu não tem esse contexto, tá? Todavia, esse livro de Lamentações é o único que é formado somente mediante lamentações. O próprio título já sugere o tema sofrido da obra. E aí cá, né, que eu comentei agora, que é como, é a primeira palavra e não somente o primeiro versículo desse texto, tá? Também aqui tem uma observação interessante, que o livro de Lamentações é lido no dia 9 do mês de Ab, julho e agosto, tá? Que ele relembra também, além quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, que foram para exílio na Babilônia, também coincidentemente, né, aqui, né, não existe coincidências, também é o mesmo tempo, o mesmo período, o mesmo mês da destruição do templo de Herodes pelos romanos em 70 anos depois de Cristo. Tá? Eu queria ver se achava aqui. Esse aqui, ó. Olha que interessante esse aqui, ó. Nos primeiros 4 capítulos, cada versículo inicia num padrão acróstico, ou seja, usa as 22 letras do alfabeto hebraico. Algumas Bíblias, a minha Bíblia vem no início, ali, ó, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ré, são letras do alfabeto hebraico. São 22 letras do alfabeto hebraico. E assim é construído esse livro de uma forma poética. Tá? Jeremias transcreveu assim esse livro. Tá? E assim vai em todos os capítulos, exceto o capítulo 3, que forma 22 trios, que dá 66 versículos. Tá? Mas seguindo a mesma semântica, que é a mesma ordem, que tá? Uma ordem acróstica. Essa ordem, você só vai encontrar ela no Salmo 119, que também retrata as 22 letras do alfabeto hebraico. Isso são curiosidades para vocês saberem, que é interessante desse livro, né?
é a estrutura de como ele foi escrito, inspirado, logicamente, pelo Espírito Santo, né? E o propósito desse livro? O propósito desse livro, o profeta é testemunho ocular do juízo do Senhor contra a cidade de Jerusalém, no ano 586 a.C. É mais ou menos o tempo que eles fazem as contas que foi escrito esse livro. Foi escrito em Jerusalém. Uma outra Bíblia que eu tenho aqui diz nas ruínas de Jerusalém. Tá? Foi escrito esse livro. E aqui também Então, cada livro, 22 letras, como já falei, né? Isso aqui que eu achei interessante. Ó. Esse livro passou, olha que interessante, esse livro de Lamentações passou a ser lido toda semana num local especialmente reservado e próximo ao templo, edificado em Jerusalém, chamado Lugar das Lamentações dos Judeus. Tá? Contudo, que o nome dele é Muro Ocidental, né? Contudo, desde 1948, os árabes proibiram o acesso dos judeus ao então conhecido Muro das Lamentações, nessa área que era lido esse livro, tá? Local da oração e meditação, o qual fora reconquistado na chamada Guerra dos 6 Dias, em 1967. Tá? São dados históricos importantes. Então é um livro que ele é lido até hoje, lá no Muro Ocidental ou no Muro das Lamentações. Tá? Então é um livro de composição poética, que é escrito a propósito da queda de Jerusalém. Tá? E aqui, olha que interessante que tem na minha Bíblia eletrônica aqui. Porque a pergunta é, por que nunca ninguém nos falou do terrível preço que pagaríamos se desobedecêssemos a Deus? Está nas entrelinhas desse livro. É um texto que, por um tempo, parece desconfortável aos ouvidos, mas é uma oração de Jeremias, que, para além das cinzas desoladas, no final traz a questão da fidelidade de Deus. Tá? Então, sem mais delongas, né, vamos começar a leitura do livro, mas eu gosto de retratar esses porque é muito interessante. Eu, quando vou montando isso aqui, grifando aqui na minha Bíblia aqui desses fatos, como enriquece, como a gente aprende, sabe? Então eu vou passando essas informações para vocês. Tá? Deixa eu só tomar uma água aqui para a gente já começar a leitura propriamente dita. Todos os teus inimigos, a sombra de tuas palavras descansa minha alma. No meio de tuas Então vamos lá. Depois eu converso com os irmãos, com os amigos, tá? No final, tá? Depois da oração, nós fazemos uma oração sempre no final, para que nós venhamos guardar essa palavra, tá? No nosso coração. E depois eu converso com vocês no final, ok? Então vamos lá. Lamentações. Capítulo 1, versículo 1. Eis Jerusalém, destruída e deserta. Ele vai, ao longo aqui, a minha Bíblia tem a letra do alfabeto, eu não vou ler, tá? A primeira começa com Aleph, mas os demais não vou ler. Exá, ó, como está deserta a grande cidade, anteriormente repleta de pessoas, como se assemelha a uma mulher que perdeu o seu marido, aquela que antes era considerada por todos a grande nação da terra, a que fora a princesa de todas as províncias.
hoje tornou-se uma simples escrava. Eis que planteia amargamente durante a noite. Suas lágrimas rolam desenfreadas por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum ficou para lhes dar consolo. Todos os seus companheiros e amigos a traíram. De repente, transformaram-se em seus adversários. Judá foi levada para o cativeiro e sofrerá a tortura do exílio, a humilhação e a aflição da escravidão, vivendo entre as nações estrangeiras sem encontrar a paz de suas terras. Todos os que a perseguiram, de fato, a conseguiram aprisionar em meio ao seu desespero. Choram as estradas para Sião, porquanto ninguém mais caminha por elas, em direção à Assembleia Solene e às festas fixas. Todas as suas portas estão arrombadas. As cidades vazias e seus sacerdotes em grande lamentação. Suas moças tristes e deprimidas. E toda a cidade sofre de profunda angústia. Seus inimigos tornaram-se seus senhores. Seus adversários estão satisfeitos, porque Yahvé, o Senhor, a afligiu por causa das suas muitas e repetidas transgressões. Seus filhinhos marcharam para o exílio sob as correntes dos adversários. Toda a beleza e esplendor desapareceu da face da filha, cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagens e conseguem apenas caminhar logo adiante do perseguidor. Agora, pois, no dia da sua aflição e desterro, eis que Jerusalém se recorda de todas as riquezas que possui desde a antiguidade, quando o seu povo caiu nas mãos do inimigo. Ninguém foi capaz de socorrê-la. Ora, os adversários a contemplaram, escarneceram da sua derrota. Jerusalém cometeu vários e graves pecados. Por esta razão, tornou-se impura. Todos os que honravam passaram agora a desprezá-la, porquanto viram a sua nudez. Ela mesmo lamenta, e envergonhada se retira. Sua impureza é como mancha em suas saias. Ela não podia imaginar que chegaria o dia do seu fim. Sua queda ocorreu de modo surpreendente, e ninguém dela se compadeceu, nem procurou ajudá-la. Contempla, ó Senhor, a minha aflição, porquanto eis que o inimigo levou vantagem sobre mim. O adversário saqueia todas as suas riquezas. Ela testemunhou muitas nações pagãs invadirem o seu santuário. O templo, sendo que tu as tinha proibido de fazê-lo, e nem mesmo que pertencesse à tua congregação. Toda a tua população caminha gemendo e se lamentando, enquanto sai à procura de alimento. Já entregou todos os seus bens e tesouros, em troca de mantimentos, a fim de que tenha forças para sobreviver. Contempla, pois, ó Yahvé,
Senhor, Adonai, a minha situação, porquanto estou desamparada. Vós que passais por mim pela estrada, não vos comoveis? Olhai, pois, e vede se há algum sofrimento maior do que este que me foi imposto? E que Yahvé, o Senhor, mandou sobre mim no dia em que se inflamou a sua ira? Do alto fez cair um fogo de tal ordem ou de tal forma que penetra os meus ossos e toma conta de todo o meu corpo. Armou uma rede a fim de enlaçar meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me arrasada e desfalecida o dia todo. Todo o jugo das minhas culpas e transgressões foi atado em um só feixe. Todos os meus pecados foram entretecidos e amarrados no meu pescoço pela sua mão. O Senhor abateu a minha força. Ele próprio entregou-me àqueles que não tenho a capacidade de vencer por mim mesmo. O Eterno dispersou todos os guerreiros que estavam a meu serviço. Convocou um poderoso exército contra mim, com a finalidade de dar cabo de todos os meus jovens. O Todo-Poderoso, o El Shaddai, pisou o meu povo santo, a sua virgem, a cidade de Judá, como quem esmaga as uvas para fazer vinho. É por esse motivo que estou em prantos, e as muitas lágrimas transbordam dos meus olhos e tomam conta da minha face. Não há ninguém que esteja próximo para consolar-me. Não há uma só pessoa que consiga renovar o meu ânimo e restaurar o meu espírito abatido. Meus filhos estão todos desamparados, porque o inimigo prevaleceu sobre nós. Sião estende as mãos suplicantes. Não há quem a console. Yahvé, o Senhor, ordenou que os vizinhos de Jacó se tornassem seus adversários. Jerusalém se tornou execrável, anátema, ou maldita entre eles, entre todos eles. Contudo, justo é o Senhor, porquanto, de fato, tem sido extremamente rebelde contra os seus mandamentos. Portanto, eis que rogo-vos, todos os povos, ouvi e contemplai o meu sofrimento. Todos os meus jovens, moças e rapazes, foram levadas presas para o exílio. Chamei os meus aliados, que outrora me amavam, mas eles não vacilaram em me trair. Meus sacerdotes e meus líderes, todos pereceram em plena cidade, enquanto buscavam desesperadamente por algo para comer e dar alento à vida. Vê, ó Yahvé, ó Senhor, ó Adonai, o quanto estou angustiada até a morte. Considera, Senhor, o tormento que assola o íntimo do meu ser. O meu coração está transtornado dentro de mim, porque me rebelei gravemente contra ti. Eis que lá fora a espada devora a todos com ferocidade. Dentro de casa a morte banqueteia-se. Meu pranto e gemido tem sido ouvido, mas não há ninguém que possa me consolar.
Todos os meus adversários estão cientes da minha tragédia e desespero. Eles comemoram e se alegram com o que fizeste. Todavia, eles ficarão como eu estou, quando chegar o grande dia que anunciaste. Ora, que toda a malignidade deles fique claramente demonstrada diante da tua presença, e faze com eles o mesmo que fizeste comigo, por causa de todos os erros, pecados e transgressões que tenho cometido contra ti, porquanto meu pranto e meu gemido são extremos, e o meu coração está desfalecido. E assim terminamos o primeiro capítulo. Meu Deus, são poucos versículos, mas como tem escritos, né? Na terra, o único Deus em quem confia deve ser. A sombra de tuas palavras Muito forte. Muito forte. Vamos voltar aqui. Então, por enquanto, só pano de saco, só lamento, só desterro. A Bíblia da minha esposa diz imundícia de Jerusalém. É isso o retrato do povo naquele. Vamos lá ao capítulo 2. Lamentações 2, versículo 1. Meu subtítulo. O sofrer de Sião procede de Deus. Eis que Yahvé, o Senhor, cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Lançou por terra toda a beleza e alegria de Israel, que se elevavam até os céus. Não se lembrou do estado dos seus pés no dia do seu furor. O Senhor devorou à espada e sem a menor indulgência todas as habitações de Jacó. Em sua ira destruiu as fortalezas da filha, cidade de Judá. No furor da sua cólera, destruiu todo o chifre, força e poder de Israel. Retirou a sua mão direita que detinha as ações do inimigo contra nós. Incinerou o povo de Jacó com um fogo tão ardente que rapidamente consumiu tudo ao seu redor. Como o inimigo armou o seu arco, como um adversário, firmou a sua mão direita e exterminou, sem piedade, todos e tudo, por mais boa aparência que tivessem. Derramou sua ira violentamente, como fogo descontrolado, sob a tenda da cidade de Sião. E Yahvé, o Senhor, de repente, transformou-se em um inimigo furioso, atacando Israel até abatê-la. Ele pessoalmente devorou todos os seus palácios e arrasou as suas mais seguras fortalezas. Ele multiplicou o pranto e as lamentações da filha, cidade de Judá. Ele destroçou a sua casa, o templo, como se fosse uma simples horta. Destruiu a sala onde gostava de se reunir conosco e receber nossa adoração. Voto profundo. O Senhor entregou ao esquecimento em Sião todas as assembleias solenes, as chamadas festas fixas e guarda do Shabat, o dia do sábado.
em sua ira inflamada, rejeitou o rei e o sacerdote. Yahvé desprezou o seu altar, abandonou o seu santuário, entregou os muros dos seus palácios nas mãos dos inimigos. E eles bradaram na casa do Senhor, como fazíamos em dia de reunião solene. Eis que Yahvé, o Senhor, está decidido a pôr abaixo os muros da cidade de Sião. Esticou a trena e calculou com precisão a destruição em curso. Fez com que o antemuro e o muro se lamentassem. Juntos foram enfraquecidos e desmoronaram. Seus portões foram arrombados e caíram por terra. O Senhor quebrou e destruiu todas as trancas e ferrolhos. O rei e os líderes de Sião foram presos e expatriados para outras nações. Não há mais estudo e obediência à Torá. Não há mais estudo e obediência à Torá. Lei em Sião. E Yahvé, o Senhor, parou de enviar qualquer visão ou mensagem aos seus profetas. Olha que forte. Eis que os chefes e líderes da cidade de Sião estão sentados no chão em profundo e pesaroso silêncio. Lançaram pó sobre as suas próprias cabeças e usam vestes feitas de pano de saco em sinal de luto e lamento. As moças de Jerusalém estão ajoelhadas com a cabeça inclinada e rente ao pó da terra, boca no pó. Meus olhos já não suportam mais chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração está derretendo dentro de mim, porque contemplo o meu povo no chão, destruído. Crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Meu Pai, olha o estado. Eles gritam e suplicam por suas mães. Onde estão o pão e o vinho? Enquanto vão desmaiando de fome pelas ruas da cidade, do mesmo modo que os feridos jazem no chão e acabam morrendo aos poucos. Que testemunho te darei? A que te compararei, ó cidade de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó cidade de Sião? Pois a tua ferida é tão grande como o mar. Quem poderá te curar? Os teus profetas te anunciaram visões inverídicas, insanas, e não denunciaram o teu pecado para evitar a tua prisão e exílio, mas anunciaram profecias falsas, inúteis, e palavras que te conduziram ao desterro. Todos os que passam pelo caminho batem palmas contra ti. Eles se escarnecem e meneiam a cabeça contra a filha, a cidade de Jerusalém, exclamando: é esta a cidade? É esta a filha? A cidade que chamavam de perfeição da beleza? De júbilo de toda a terra? Todos os seus adversários escancaram a boca contra ti. Eles zombam, rangem os dentes e bradam: eis que nós a devoramos. Este, pois, é o dia que tanto imaginávamos e esperávamos. E que bom, eis que vivemos para contemplar a sua chegada. Yahvé, o Senhor, fez o que intentou. Efetivamente cumpriu a sua palavra, que há muito havia determinado. Arrasou tudo sem qualquer indulgência ou piedade. Permitiu que o inimigo escarnecesse de ti
exaltou o poder dos seus adversários. Clama, pois, ó Yahvé, o Senhor, ó povo de Sião, corram de tuas lágrimas como um ribeiro. Corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso algum, nem encontre repouso os teus olhos. Ergue-te, clama de noite, no princípio das vigias, durante o meio da noite. Faz o teu coração derramar como águas diante do Senhor. Levanta-te a tua mão em favor da vida de teus filhinhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas da cidade. Ó Yahvé, ó Senhor, vê e considera a quem tens tratado assim. Acaso deverão as mães comer o fruto de si mesmas? As crianças que trazem nos braços e que criam com tanto amor? Deverão, pois, os profetas e os sacerdotes ser assassinados em pleno santuário do Eterno? Jovens e idosos tombam, caem e jazem, morrem nas ruas. As minhas moças e os rapazes também já foram mortos à espada. Tu mesmo os matastes no dia da tua cólera. Massacraste-os sem compaixão nem benevolência. Convocaste os meus terrores de toda parte, como se fora um convite alegre para as festas fixas ou assembleias solenes. Todos compareceram, mas ninguém escapou nem sobreviveram no dia da ira do Senhor. O meu inimigo consumiu, inclusive, aqueles que eu mesmo cuidei e vi crescer. Meu Pai amado, que forte! Forte para ler, forte para digerir, né? Porque também corta aqui primeiro, né? Como diz os pastores, né? O pastor Heberton sempre diz isso, né? Antes de cortar aí, corta aqui, né? A espada corta aqui primeiro, né? Corta esse coração primeiro. Muito forte. Tá? Eu vou dar uma pausa um pouco maior, porque nós vamos ler agora o capítulo 3. São 66 versículos. É um dos maiores da Bíblia. Um dos maiores, quase. Eu estou vendo aqui todo mundo falando, né? Realmente bastante forte. O pastor Marcelo falou ali que o salário do pecado é a morte. Para nós refletirmos, misericórdia, irmã Maria ali falando, é muito forte. E torna-se, eu acho que torna-se assim, essa palavra mais forte, porque a gente não tem, infelizmente, né, nós não temos o hábito de sempre ler essa palavra. E também, porque não dá para ler, como nós estamos lendo agora, né, em todo esse contexto, numa celebração, num culto, não tem como, né? Talvez a gente leia muito esse capítulo que nós vamos ler agora, que é o 3. Sobretudo os primeiros 26, 27, 25, 27 capítulos aqui, versículos, né? Talvez esse capítulo 3 seja o mais conhecido, que geralmente a gente lê. Tá? Mas vocês vão entender melhor agora, porque quando ele chega no capítulo 3, ele fala naquilo ali. Porque os dois primeiros capítulos, os anteriores a esse, é tragédia, é muito forte, é terrível, né? E o mais terrível é que o próprio Senhor que estendeu o braço, né? É muito forte. Ai, ai.
Vamos lá? Vamos para mais 66 versículos agora. Sente na sua cadeira, põe o cinto de segurança aí que nós vamos, o voo vai continuar. Lamentações, capítulo 3, versículo 1. O profeta prega arrependimento. Versículo 1. Eu sou o homem que testemunhou a aflição trazida pela vara corretiva da ira de Deus. O Eterno me guiou e me fez passar pelas trevas, e não pela luz. Ele pessoalmente me atacou de uma hora para outra e esbofeteou-me vez após vez durante todo o dia. Dia com letra maiúscula aqui, né? Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele, esmagou os meus ossos, sitiou-me, envolvendo-me em grande amargura e lamento. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito desfaleceram e morreram. Cercou-me de muros e não consigo escapar. Atou-me a pesadas correntes. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Fechou os meus caminhos com rochas lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Ele foi como um urso à espreita e um leão emboscado. Lembra de Davi aqui? Desviou os meus caminhos, me despedaçou e me abandonou. Armou o seu arco e fez-me de alvo de suas flechas. Feriu-me o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de zombaria de todo o meu próprio povo. Nas suas canções, eles se escarnecem da minha pessoa o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Arrebentou-me os meus dentes, enchendo a minha boca de areia, e pisoteou-me de cinzas. Tirou-me a paz. Esqueci-me até o que significa prosperidade. Por esse motivo exclamo, a minha força e alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Yahvé, o Senhor. Ufa! Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e de meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade, as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vou ler de novo. A bondade, as misericórdias do Senhor é a razão, são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele, no Senhor, depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam,
confiantes, esperam confiantes para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro. Aleluias! A salvação que vem do Senhor, que vem de Yahvé. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude. Glória a Deus! Aleluias! Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e silêncio. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra. Ou uma outra versão, põe a tua boca no pó. Em sinal de arrependimento, talvez ainda haja esperança. Dispõe a tua face a quem te deseja ferir. Engole a desonra e a humilhação. Porquanto Yahvé, o Senhor, não te desprezará para sempre. Ainda que ele traga sobre ti muita tristeza, sua compaixão o amparará, pois imenso é o seu amor infalível. Olha que tremendo essa frase. Imenso é o seu amor infalível. Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos, pisotear todos os cativos da terra, negar a quem quer que seja seus direitos, assim desafiando o próprio Altíssimo, impedir o livre acesso de qualquer pessoa à justiça. Não estaria observando o Senhor tais atitudes? Quem poderá falar e fazer acontecer se assim Yahvé, o Senhor, não tiver orientado? Olha que interessante isso aqui. Ora, não é pelas ordens do Altíssimo que procedem todas as desgraças como as bênçãos? Como pode então o homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Parece um pouco de Jó aqui, né? Me lembra um pouco o livro de Jó. Versículo 40. A esperança pela bondade de Deus. Esquadrinhemos, pois, os nossos caminhos, provemo-los e retornemos rapidamente para o Senhor. Retornemos rapidamente para o Senhor. Ergamos o coração e as mãos para o Deus do céu, reconhecendo em voz alta: pecamos, eis que nós transgredimos e agimos com rebeldia, e tu não nos deixaste de apontar nosso erro e não nos perdoaste. Tu te cobriste de cólera e nos perseguistes, massacraste-nos sem dó nem piedade. Tu te escondestes atrás de uma nuvem, a fim de evitar que alguma oração da nossa parte chegasse à tua presença. Olha que forte. Tu nos lançaste no meio dos povos, pagãos como escória e refúgio. Todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós e nos caluniam. Padecemos de grande terror e de todo tipo de ciladas, ruínas e destruição. Ai, ai, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porquanto o meu povo amado foi arrasado. Meus olhos choram copiosamente, sem cessar e sem descanso, desejando que Yahvé, o Senhor, olhe para nós e contemple dos céus essa situação. Tudo quanto posso observar à minha volta enche-me a alma de incontrolável tristeza, de imensa solidariedade para com todas as mulheres sofridas da minha cidade. Aqueles que, sem razão alguma, eram meus inimigos e me caçaram como as grandes aves de rapina, se abatem sobre pequenos pássaros
por diversão. Atiram-me vivo na cova e jogaram pedras sobre mim. As águas me encobriram a cabeça, e eu imaginei: eis que o dia do meu fim chegou, estou acabado. Então clamei pelo teu nome. Então clamei pelo teu nome, Yahvé, o Senhor, Adonai, das profundezas da cova. Tu viste a minha súplica. Não escondas os teus ouvidos aos meus pedidos de socorro e aos meus lamentos. Então tu te aproximaste no dia em que te clamei e consolaste-me, dizendo: não temais. Ó Yahvé, tu mesmo assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens observado, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma, pois, sobre teus cuidados a minha demanda. Tu mesmo contemplaste como é sanguinária a vingança dos meus adversários, todas as ciladas que armaram contra mim. Senhor, tu viste todos os seus insultos e os seus planos malignos contra mim. Aquilo que os meus inimigos cochicham e murmuram entre si o tempo todo contra mim. Observa-os, Senhor. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto de zombaria de suas paródias. Retribui-lhes, portanto, como merecem. Yahvé, o Senhor, conforme os que suas atitudes têm provocado. Amaldiçoa-os e fazem com que eles caiam em profundo desespero. Persegue-os na tua ira, ó Yahvé, o Senhor, e extermina-os de debaixo dos teus céus, ó Senhor. E assim encerramos esse capítulo 3, que é grande demais e forte. Já voltamos para ler o 4. Tuas promessas liberam a fé. Deixa eu recompor minhas energias És aqui. soberano no céu e poderoso na terra. Único Deus em quem confia no céu. Eu te espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos. Ai, ai. Vamos voltar? Vamos mais o 4 e o 5º capítulo. Então vamos lá. Lamentações, capítulo 4, subtítulo: O lamento do povo no cativeiro. Versículo 1. Até o ouro reluzente perdeu seu brilho, como ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são renegados à condição de vasos de barro, obra das mãos de simples oleiro. Até os chacais abaixam o peito e dão de mamar os filhotes. Mas o meu povo tornou-se cruel como os avestruzes do deserto. A língua do que mama ficou presa no céu da boca, de tanta sede. As crianças suplicam por um pedaço de pão, mas ninguém as atende.
Os que se fartavam de alimentos de alta qualidade e bem preparados, agora desfalecem nas ruas famintos. Os que se enfeitavam com vestes finas de púrpura, agora estão debruçados sobre montes de cinzas. O castigo aplicado sobre meu povo é mais severo do que o de Sodoma, e foi assolada de um momento para outro sem que ninguém pudesse socorrê-la. Seus príncipes eram mais brilhantes do que a neve ao sol, mais alvos do que o leite, e tinha a pele mais rosada que finos rubis, e sua aparência lembrava as mais lindas safiras. Contudo, hoje estão queimados como o carvão. Ninguém os consegue reconhecer quando perambulavam enegrecidos pelas ruas. Sua pele enrugou-se sobre seus ossos, e agora parecem lascas finas de madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que se arrastam esfomeados, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de qualquer fruto que as lavouras pudessem produzir, pois estas também estão estéreis. As mãos das mulheres, antes ternas e amorosas, acabaram de cozinhar alguns de seus próprios filhos, que serviram de alimento antes da morte e da completa destruição do seu povo. Ora, Yahvé, o Senhor, deu vazão total à sua cólera, espargiu a sua grande ira por toda a cidade. Ele mesmo acendeu um fogo terrível em Sião, a ponto de consumir os seus próprios alicerces da cidade. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não podiam imaginar que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos, por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Eis que perambulam como pessoas que não podem enxergar pelas ruas, caminham trôpegos e contaminados de sangue, de modo que ninguém pode tocar em suas vestes. Gritavam-lhes: eis que estáis imundos, ó impuros, afastai-vos, desviai-vos de nós, não nos toqueis. Quando fugiram e andaram vagueando, comentava-se entre as nações: aqui tais pessoas jamais haverão de morar novamente. Ora, fora o próprio Yahvé, o Senhor, em sua ira, que os espalhou. Ele já não zela por eles. Ninguém honra os sacerdotes, nem respeita os líderes. Nossos olhos desfaleciam enquanto ficavam esperando em vão por socorro. Quando vigiávamos, olhávamos para uma nação que não era capaz de nos livrar. Observaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. O tempo da nossa destruição aproximava-se muito depressa. Todos os nossos dias estavam contados, porque o nosso fim havia chegado. Nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu. Perseguiram-nos sobre os montes, nos armaram cilados no deserto. O ungido de Yahvé, o fôlego de nossa vida, ungido com letra maiúscula aqui, tá? O ungido de Yahvé, o Senhor, o fôlego de nossa vida, foi capturado em suas ciladas e armadilhas. O mesmo líder de quem dizíamos: debaixo das suas sombras viveremos entre as nações.
Alegra-te grandemente, regozija-te, ó terra de Edom, que habitas nas terras de Uz. O cálice também passará a ti, ficarás embriagada, e tuas vestes serão arrancadas. Ó cidade de Sião, eis que o teu castigo terá fim. O Senhor não prolongará o teu cativeiro. Entretanto, em relação a ti, ó terra de Edom, ele punirá o teu pecado e provocará às vistas de todos a tua malignidade. E assim encerramos o capítulo 4. Dê licença para me reidratar, por favor. Tu és soberano no céu e poderoso na terra. O único Deus em quem confia no ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos. É verdade, né? É verdade, essa palavra maravilhosa destrói todos os nossos inimigos. Vamos lá, Lamentações, capítulo 5, subtítulo: Os fiéis clamam por misericórdia. Versículo 1. Ó Yahvé, lembra-te do que tem acontecido conosco. Olha para nós e contempla o nosso absoluto estado de desgraça. Nossa herança foi distribuída entre pagãos, nossas casas entregues aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos que comprar até a água que bebemos. Nossa lenha só conseguimos mediante pagamento. Nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos um instante de paz e tranquilidade. Estendemos as mãos aos egípcios e aos assírios para nos abastecermos de algum mantimento. Nossos pais erraram e pecaram e já não existem. Contudo, nós ainda carregamos o castigo por suas faltas. Escravos dominam sobre nós. Ninguém nos livra de sua tirania. Arriscamos a vida para conseguir alimento por causa da espada do deserto. Nossa pele está bronzeada e abrasada, como um forno. Desculpa, eu vou ler novamente aqui. Nossa pele está bronzeada e abrasada, como um forno em chamas e tanta fome. As mulheres têm sido violentadas por toda Sião e as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes e líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se demonstra o menor respeito. Os jovens trabalham nos moinhos e até meninos andam cambaleantes sob pesados fardos de lenha. Os anciãos e líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. E assim, dos nossos corações fugiu desesperada a alegria. Nossas danças converteram-se em pranto e lamentações. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós! Tudo isso nos ocorreu porque pecamos. Tudo isso nos ocorreu porque pecamos. E por essa razão, o nosso coração desmaiou dentro de nós. E as muitas lágrimas
toldaram completamente a nossa visão. O monte Sião está arrasado e deserto, e os chacais passeiam rapineiramente sobre ele. Tu, ó Yahvé, ó Senhor, ó Adonai, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Vou ler de novo isso aqui. Tu, ó Yahvé, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Ora, por qual razão, então, te esquecerias de nós? Por que haverias de desprezar-nos por tanto tempo? Ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo. Ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo. Restaura-me para ti mesmo, Senhor, para que retornemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo, Senhor, para que retornemos a ti. Renova os nossos dias como os de antigamente, se é que não nos rejeitaste irremediavelmente e a tua ira contra nós não tenha limite. Eu vou ler para finalizar essa leitura o versículo 21. Ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo, Senhor, para que retornemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. A minha esposa falou que na versão está: converte-nos e nós seremos convertidos. Conversão, arrependimento, humilhação. Depois vem do arrependimento, vem o perdão. Do perdão vem a cura e a libertação. É um processo, né, maravilhoso, né, amados? Vamos orar então para encerrar esse tempo. E não saia do canal ainda, que depois eu quero conversar com vocês, tá? Bem rapidinho. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra. Senhor, extensa, Pai, mas tão necessária. Tão dura, mas tão necessária. Tão forte, mas tão real e tão necessária para esse tempo, tão importante para esse dia, para hoje. Obrigado, Senhor. Que essa palavra, Senhor, caia em solo fértil, em terra boa, e que essa semente venha produzir bons frutos, Pai. Frutos que venham glorificar o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que todos possam, os meus amigos, irmãos, colegas, que estão assistindo agora comigo, que vão assistir, que eles possam entender essa palavra e que essa palavra venha produzir muitos frutos para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Vamos falar com vocês agora aqui. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Que benção, né? Os irmãos aguentaram aí até o final, né? Porque foi extenso, acho que talvez uma das leituras mais extensas que a gente fez hoje. E mais dura. Minha esposa sempre está comentando comigo aqui. Talvez uma das leituras. Só abaixa um pouquinho o áudio, por favor. Talvez uma das leituras mais extensas e mais duras que nós lemos aqui, nessas segundas-feiras. Então aqui, agradeço aqui a presença do pastor Marcelo, né? Nosso pastor conosco, glória a Deus, né? Foi benção, forte, né? Isso tudo com o comentário do pastor Marcelo aqui. Irmão Sueli, graças a Deus, né? Conosco aí, ó. Irmão João Joias, irmão João e irmã Adriana Joias lá, sempre assistindo. Obrigado. Deus os abençoe. Sempre firme, né, irmão João? Na palavra de Deus. Glória a Deus, isso mesmo.
Irmã Adair também sempre conosco aí, né? Também sempre, todas as segundas-feiras aí. Irmã Marli Miranda também, não perde uma segunda-feira, né? Que Deus abençoe, irmã Marli. Forte a palavra, a verdade. Irmã Hilda Mari, também a Selma, sempre conosco, todas as segundas. Tá? Irmão Alex Aires, lá de Itajaí. Obrigado, meu primo, irmão na fé. Lá da minha avó Itajaí, Deus te abençoe, Alex. Obrigado por estar conosco, tá? Alex. Vamos ver quem mais está conosco aqui. Muito boa explicação, o pastor Marcelo falou aqui, né? Muito forte. Não quero esquecer de ninguém aqui, tá? Nos comentários. Muito boa palavra, uma Sueli falando, forte. Arrependimento. Essa palavra nos arremete para arrependimento. Estamos atentos à palavra. Minha mãe, Ana Helena, lá. Obrigado, mãe, pela sua presença. Eu sei que lá está assistindo, lá na casa da minha mãe está assistindo a Grace, minha irmã. O Manuel, o meu filho, também está assistindo lá, né? Estão todos assistindo lá. A Cláudia, né, com o Júnior, lá em Curitiba, com a Hanna e com a Lívia também estão assistindo. Deus abençoe vocês lá. Graça sobre graça, é verdade. Se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui. Verdade, pastor Marcelo. O meu Marli colocou aqui, converte-nos a ti, né? Seremos convertidos, essa outra versão, né? Renova nossos dias como antes, né? Manda aí conversando aqui. O pastor Marcelo também está com saudade de você, irmão Joias. Como de todos os irmãos que a gente não está conseguindo ver, né? Irmã Dair, né? A irmã Hilda, a irmã Marli, os irmãos que a gente não está conseguindo ver, por causa da força dos decretos, né? Da questão dos protocolos, né? Então nós estamos com muita saudade desses irmãos aí, assim como o pastor Marcelo está comentando aqui, né? A pastora Claudineia também, um grande abraço, que Deus te abençoe. Está assistindo conosco, também está assistindo junto lá. Muito bom estar junto lá. Obrigado, pastora Claudineia. Também eu lembro aqui da Adriana, né? Do João Carlos, lá no Rio de Janeiro, assistindo também. Ele sempre manda mensagem depois. Deus abençoe vocês lá, Adriana aí também no Rio de Janeiro. Agradeço muito. Vamos ver aqui quem está mais conosco. Celcinho Júnior, obrigado pela presença. Karina Richard, obrigado por estar conosco. Tainá, mãe do Samuel, que é um dos alunos que a gente atende, obrigado pela presença. Manuel aí também, né, junto, né, obrigado. A Alceia, né, Deus te abençoe, irmã Alceia, obrigado pela tua presença. O Alan também, né, Alan lá de Pontal do Paraná, né, do Ministério lá de Libras, né, que Deus abençoe, Alan. E o Paulo Sérgio também, né, está conosco aí também, Deus te abençoe, né, a célula do Adriano. Deus abençoe vocês. Então, foi um prazer estar com vocês, né? Eu vou agora anunciar qual o livro que nós vamos ler, tá? Na próxima segunda... Você deixa um pouquinho mais baixinho, mano, por favor. Obrigado. Na próxima segunda-feira, amigos e irmãos, nós estaremos lendo o 21º livro. Olha que tremendo. É 2 Tessalonicenses, tá? Segunda epístola ou segunda carta de Tessalonicenses, de Paulo à igreja que estava em Tessalônica, tá? Então, 2 Tessalonicenses é o livro da próxima segunda-feira. São 3 capítulos e 47 versículos, ok? Então, também é uma carta tremenda, maravilhosa, que nós estaremos lendo na próxima segunda-feira, tá? E depois dessa segunda-feira, teremos mais 3 encontros, né? Totalizando os 24 livros que nós estamos lendo no propósito, tá? Então, essa leitura está gravada, vai ser disponibilizada no Face, e daqui a mais ou menos 1 hora ou 2 horas também estará no YouTube, ok? Então, que Deus os abençoe,
Deixa eu ver se mais alguém comentou ali alguma coisa. Não. Então, muito obrigado você que ficou comigo até agora. Como nós sempre temos ouvido dos nossos pastores, né, do pastor Marcelo, dos nossos pastores na igreja ali, igreja local, vocês não assistiram uma live, vocês participaram dessa leitura fantástica da palavra de Deus. Porque, como eu sempre digo, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se encontramos na próxima segunda-feira. Todos os meus inimigos, A a sombra de tuas palavras descansa minha alma. Amém. Tchau. Até a próxima segunda.